9, Gálatas 6, 9. Capítulo 6 é o último capítulo de Gálatas. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Meus queridos irmãos, irmãs, visitantes da igreja, eu digo sempre, já repeti várias vezes, que fazer o bem faz muito bem. Especialmente quando você faz o bem sem esperar nada em troca. Quando você faz o bem porque você tem prazer em fazer. E a Bíblia vai mais além quando ela diz que o bem deve ser feito de forma constante. Algumas pessoas, por exemplo, eu conheço algumas religiões, nós temos muito contato com a religião muçulmana, porque a maioria das pessoas com quem nós lidamos na África são muçulmanas. 90% de todo o comércio na África é de muçulmanos, Moçambique, África do Sul. E eu tenho boas relações com eles me respeitam muito, todos eles. Eles sabem que eu sou pastor, uns me chamam de padre, né? Até tem um que quando eu vou lá, o Juninho ficou admirado, eu fui lá, ele disse assim: o senhor pode orar por mim? Eu disse: tu queres uma oração de um pastor? Se quer, eu preciso de oração, sim. Aí me chamou no cantinho assim para poder orar por ele. E os muçulmanos, eles têm uma coisa interessante com eles. Sexta-feira é o dia que eles não podem pecar. É o dia que eles fazem o bem, sexta-feira. Então eles separam moedinhas, notas pequenas, tudo, e fazem filas de pessoas, assim, pobres. Eles dão uma moedinha, uma coisa para cada um. E é o dia que eles dizem que eles estão ali remindo os pecados deles. Irmãos, aqui não tem problema não. Se não tiver o microfone, eu posso ministrar sem microfone. Então, irmãos, eles acham o seguinte: eu faço bem na sexta, eu posso fazer tudo que é de mal o resto da semana. Que a sexta-feira é o dia em que eles, portanto, eles só podem fazer o bem na sexta-feira. Eu lembro que uma vez eu comprei um carro, e eram carros que vinham do Japão, né? E eu fui numa sexta-feira para comprar o carro, um comerciante lá de Durban. E um homenzinho com aquele terço que os muçulmanos têm, né? Rezando lá, que a sexta-feira é o dia santo deles. E eu falei para ele o seguinte: pai, hoje tu não podes mentir, hoje tu não podes me enganar, portanto, tudo aquilo que nós conversamos antes, tu vais fazer hoje. Eu quero esse carro aqui, tu vais colocar 4 pneus novos, como tu disseste, tu vais pôr as jantes novas, as rodas novas, tu vai me dar 2 bancos a mais, que é um carro de 7 lugares, e ele rezando, eu falei: pode rezar à vontade, mas hoje tu não pode mentir para mim. Essa é a filosofia deles. Eu faço bem um dia, eu posso fazer o mal nos outros 6. Mas a Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem, porque ao tempo certo você vai colher, se você não parar de fazer. Então eu quero trazer para você um assunto vivido pelo profeta Eliseu. Eliseu é aquele profeta que foi sucessor de Elias, e a Bíblia nos mostra que quando os dois estavam para ser separados, né, pela carruagem de fogo, que por pouco Elias não perdeu a carruagem de fogo, faltou bem pouco mesmo para isso. Elias enfrentou 850 homens, mas fugiu com medo de uma mulher. É verdade. Ele enfrentou 850 homens, desafiou. Depois que Deus mandou o fogo, queimou o holocausto, ele passou na espada deles todos. Mas quando Jezabel disse assim: façam os deuses isso e outro tanto, se amanhã eu não cortar a cabeça do Elias, ó, fui, abriu.
e se enfiou numa caverna. E Deus foi lá tirá-lo da caverna, porque Deus não nos fez para nós estarmos em cavernas. Deus não é Deus de caverna, Deus é Deus da luz. Caverna é para quem quer ficar em trevas. No dia em que Abraão se meteu no interior da sua tenda, conformado com o fato de já estar velho e não ter filho, Deus foi lá e chamou Abraão: vem cá, vem aqui para fora, Abraão. Deus quer falar conosco sempre no domínio dele. E ele disse para Deus: o que tu vais fazer por mim, Senhor? Se eu já sou um velho e não tenho filhos. Ele disse: eu vou fazer algo por ti. Olha as estrelas. Podes contar? Não. Assim como ninguém pode contar as estrelas, ninguém vai conseguir contar a tua descendência. Amém. Mas disse que Eliseu, quando estava para se separar de Elias, Elias disse assim para Eliseu: o que é que tu queres que eu faça? Eu só quero uma coisa: me dá a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Elias falou para ele assim: Eliseu, isso é uma coisa muito difícil, mas se você estiver junto a mim, quando eu for tomado, vai acontecer assim. E ali tem uma coisa interessante que eu chamo de recebendo o manto do profeta, que Eliseu não largou mais do Elias. Foram para Jericó, foram para Betel, foram para o Jordão, e o Eliseu colado nele. E quando Elias é arrebatado, só ficou o manto. E quando Eliseu se vê com aquele manto, estava entre ele e o lugar que ele queria, estava o Jordão. Diz que ele pegou no manto, bateu nas águas e gritou: onde está o Senhor Deus de Elias? E as águas se abriram, porque Deus honrou a palavra do profeta. Eliseu começa o seu ministério, um ministério difícil. Creio que o pastor Marcelo sabe o que é pastorear igreja, né? Assim. Pastor Branco também. Às vezes a pessoa chega conosco, pessoas queridas, fiéis, estão em dificuldades, não tem como pagar uma conta, não tem, enfim, lá é assim. A irmã Rosa, ela pediu, eu mandei fazer um armário, é a livraria dela, tudo que entra naquilo ali, paga a escola de criança, paga casa, paga luz, paga isso, funeral, é só para isso aí. Ajuda a pagar lobola também. Você não sabe o que é, vão saber quando for lá na África. Não tenho tempo de falar de lobola aqui. Mas é duro quando a gente está ali e vem aquele irmão, aquela irmã e diz assim: pastor, eu não tenho com que pagar a renda da casa, pastor. Os quartos lá são pagos por semana. Famílias de 7, 8, 10 pessoas vivem num quarto de 4x4. E é muito duro, porque a igreja ela não existe para isso. A igreja não é uma agência social. E a gente sente aquela dor imensa de não poder fazer. Eliseu, a primeira experiência dele é quando chega a viúva de um profeta. Diz para ele assim: olha, o meu marido era teu aluno, era da escola de profetas, ele morreu, deixou uma dívida, eu vou perder meus filhos. E o Eliseu ainda diz assim: o que eu posso fazer por ti? Tem gente que fica se gloriando que tem muitos recursos, e eu não sou contra isso, eu acho bom que tenha. Mas Eliseu não tinha, tanto que ele, para poder fazer um barracão novo, alguém teve que pedir um machado emprestado. O cozinheiro dele não conhecia nada de ervas, colocou veneno na panela, porque era um ministério difícil. O que eu posso fazer por ti? Eu acho, pastor Marcelo, que aquela viúva já ia saindo. Ele disse assim para ela: o que tu tens na tua casa? Ela disse: tua serva não tem nada, só tem uma pequena botija de azeite. A semente do milagre não está no estádio aonde vai aquele grande pregador, não. A semente do milagre está aí contigo. Está junto a você, sempre vai estar junto a você. Mas Eliseu era esse homem simples,
que não aparentava, típico dos profetas daquele tempo, apesar de que ele fora muito rico, se você observar, no chamado de Eliseu, quando Elias lança o manto sobre ele, diz que ele estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. Ele estava na 12ª, isso só quem era muito próspero em Israel tinha isso aí. É como se ele tivesse 12 tratores. Mas ele, na hora que Elias lança o manto, ele mata os bois, faz um assado, um guisado, e segue o Elias. Ele deixou tudo para trás. E ele estava na cidade de Sunem. E alguém viu que ele passava por ali, viu que a presença dele inspirava algo diferente. Esses dias agora eu estava vendo um desses pregadores, é um asiático, nem consegui guardar o nome dele. O homem, eu só lembro de ter visto isso no tempo dos Beatles, no tempo do Michael Jackson, aquela meninada desmaiando quando via. O homem, onde ele chega, pastor, é um exército que dá garantia a ele, limusine, não sei quantas limusines brancas, tem que ser branca, e quando ele sai da limusine, as meninas desmaiam e tudo, e ele quando vai pregar, sabe como é que ele cura? Dando bicuda assim, ó. 3 bicudas, a pessoa cai e já sai curada. Não sei até onde Deus está nisso aí, também não discuto. Não sei quantas motocicletas para poder fazer a vanguarda dele, mas Eliseu era só ele e o Geazi. Não precisa de muito, não, irmãos. Não precisa muito, não precisa aparato nenhum. Qual era o aparato que Jesus tinha? Sabe qual era a propaganda dele? Era uma multidão que gritava à volta dele. Era tudo isso que ele tinha. Tanto que o cego de Jericó podia ser cego, mas não era surdo. E ouvia o barulho. O que é isso? É o profeta da Galileia. E gritou: Jesus, filho de Davi. Mas hoje, quanto mais aparato, melhor. Letreiros, cartazes, propaganda, jatos. Um tempo desse eu fiquei surpreso, eu achei que nada mais ia me surpreender. Estava uma reunião desses big boss, da igreja, e a discussão era quem tinha o jato mais moderno e mais caro. E um disse para o outro: não, o teu jato tu comprou de mim. Ele dizia: eu acho que só tinha mesmo uma mula. Mas a presença dele fazia diferença. Não é limusine, não é jato, não é carro importado, embora tudo isso possa ser bênção de Deus e ajudar no ministério, mas isso não é o mais importante, é a presença. E aquela mulher disse para o seu marido assim: olha, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, justamente que ele não era do tipo que comia demais ou exigia, ela disse para o seu marido assim: olha, eu vejo que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Tudo que Deus quer de nós, homens e mulheres que somos chamados pelo seu nome, é que sejamos santos. Ele diz: sede santos como eu sou santo, como eu sou santo. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ela disse: esse homem, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele aqui em casa, o famoso quarto do profeta. Um quarto, aqui, essa Bíblia que eu tenho aqui diz que era um quarto de tijolos. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa. Está no capítulo 4 de 2 Reis, perdão por eu não ter dado a referência.
a partir do verso 8. 2 Reis 4, a partir do verso 8. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa e uma cadeira e uma lamparina ou um candeeiro. Para ele, assim, sempre que nos visitar, ele poderá ficar ali. A preocupação dela em dar àquele homem algum conforto. Quem sabe ela viu que ele, quando ia para, tinha que ficar naquelas hospedarias, e não é de hoje que as hospedarias, né, assim de beira de estrada, essa palavra motel que temos aqui no Brasil, difamada, em todos os países do mundo, motel é um hotel de beira de estrada, onde você para com a tua família, você passa uma noite ali, isso aqui é motel. Aqui no Brasil, o motel já foi, né, completamente distorcido. E quando eu estava lá na região de Cafarnaum, ficamos num kibbutz ortodoxo, e lá onde estávamos o nosso professor, que era um australiano, disse assim: aqui, nós encontramos aqui, achamos aqui enterrada aqui uma tabuinha que dizia que isso aqui era uma hospedaria já no tempo de Jesus. Mas as hospedarias daquele tempo aceitavam tudo, não havia muitas. Você pode imaginar o Eliseu, o profeta, ficando num lugar como esse? Eu sei o que é isso. E ela disse: não pode andar por aí assim, vamos fazer um quartinho para ele, nós somos ricos, não vai nos pesar nada. Assim, quando ele passar por aqui, ele vai para lá. E o Eliseu, então, um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Aí ele mandou chamar o seu servo Geazi, chamar a sunamita, e ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, vejam como é que era, né? O respeito, isso é uma coisa muito séria que havia naquele tempo. Um homem como Eliseu não podia falar com uma mulher, especialmente uma mulher casada. Então ele disse para o servo ir falar com ela e dizer para ela assim: você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela disse: eu estou bem na minha própria casa. Mais tarde ela disse assim: profeta, eu não fiz isso esperando nada em troca. O que eu fiz porque eu me senti bem de fazer. É que a Bíblia, é claro, né? Isso aqui é relato de copista, de escriba, tem que ser bem resumido. Eu fiz porque eu achei bem de fazer. Eu estou bem aqui, eu tenho um bom marido, eu tenho uma boa vida. Aí o Eliseu pergunta para o Geazi: o que você acha que nós podemos fazer por ela? Ele disse assim: olha, Eliseu, o marido é velho e ela não tem filhos. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e lhe disse: por volta desta época, no ano que vem, na porta, vejam que ela não entrou, ela ficou na porta. Os detalhes da Bíblia você não pode deixar, porque a Bíblia nos mostra detalhes que vão aos costumes da época. Da porta ele disse: olha, daqui a um ano, por esse tempo, você vai estar com o filho nos teus braços. E ela então contestou: não, meu senhor, não mintas para tua serva, tu és um homem de Deus. Porque ela sabia que era impossível, ou ela é estéril, ou o marido não tinha mais condição de gerar filhos, ou as duas coisas. Às vezes nós estamos conformados com a nossa situação, nós achamos que é impossível aquele sonho. É claro que lá no íntimo a reação dela mostra que ela tinha um desejo enorme de ser mãe, mas sabia que isso era naturalmente impossível.
Não minta para mim, tu és homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Você pode imaginar a alegria daquele pai e daquela mãe? Porque nós sabemos muito bem, né, como uma casa enche, né? Deus é poderoso para fazer esse milagre. Eu lembro que estávamos na primeira viagem nossa a Zambésia, em 1995. Íamos numa Kombi modificada, puseram um motor de Ford Granada na Kombi, puseram um radiador nela, uma Kombi grande, europeia. Não tinha nenhum equipamento, não tínhamos nada, só um geradorzinho emprestado. E nós, era a primeira viagem, não tínhamos muita experiência ainda com essas coisas. Passamos 6 dias comendo só arroz de coco. Ela fazia arroz com coco e a gente comia porque não tinha outra comida. E nós estávamos jantando esse arrozinho de coco ali, quando veio um casal. Missionário, o senhor pode orar por nós? Porque já tem 2 anos que somos casados e a mulher não faz filho. E isso é um problema aqui para nós. Aí eu disse para minha esposa, põe a mão aí na barriga dela, orei e disse assim, olha, Deus está abrindo o ventre dela agora e ela vai ter um filho. No outro dia ele voltou comigo. A minha mulher não está grávida, disse meu amigo, isso não é assim do dia para a noite não. Você está pensando o quê? Daqui a 9 meses a tua mulher vai dar-te um filho. Quando eu voltei lá, um ano depois, já foi para apresentar a criança. Mas ele queria na hora, já queria a barriguinha encher. Não, também não é assim, né? A natureza tem o seu curso. Aí chega a criança e o casal fica feliz da vida. Ricos, abençoados e agora com um filho. O menino cresceu. Pela informação, devia ter seus 10 para 12 anos. E certo dia foi encontrar-se com o pai que estava com os ceifeiros, então tinha mais de 12 anos. Ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse para o servo, leva para a mãe. Como se a mãe pudesse fazer alguma coisa, né? O servo pegou, levou a mãe, o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Essa mulher tinha uma frieza impressionante. O marido disse assim, mas por que hoje? Não é lua nova? Não é feriado? Não é sábado? Não é o Shabat? Por que hoje? Ela disse, não se preocupa. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só para quando eu mandar. Assim partiu ela para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olha, é a sunamita, corre ao seu encontro e pergunta, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. Quando chegou com o homem de Deus, ela se abraçou com seus pés. Isso era completamente contrário ao costume da época. Para você ter ideia, até hoje em Israel, me fala assim, judeus ortodoxos, né? Tem muitos tipos de judeus em Israel. Ninguém fala com as filhas dele e elas não falam com ninguém também. Eu lembro que estava num grupo, íamos visitar o túmulo de Davi, tinha lá uma menina, era uma carioquinha, simpatiquinha. Ela tirava foto até de formiga no chão. Eu disse, cuidado, você não se meta a fotografar um ortodoxo que ele vai te bater, no mínimo ele vai te cuspir. Ah, não vai não. Tá bom.
Íamos entrando, onde disse que é o túmulo de Davi, tinha lá um judeuzão daquele de chapéu de coco e tal, e aquelas berloquezinhas e tudo, e ela foi tirar uma foto dele. Ele virou, cuspiu e disse assim: sai daqui, sua cadela imunda. Eu entendi porque ele falou inglês, né? É assim que é. E ela chegou e se jogou e abraçou os pés do profeta. Isso era completamente. Ela quebrou um paradigma, ela quebrou aí um costume tremendo. Mas sabe, muitas vezes, se você quiser um milagre, você tem que quebrar paradigmas. Glória a Deus. Se você ficar só naquela mesmice, ficar só conformado, você não vai conseguir. Como foi a multiplicação dos pães? Porque um menino, ele rompeu barreiras, ele atravessou aquela multidão que cercava Jesus, ele atravessou a multidão de homens, de mulheres, aqueles quase 500 que cercavam, as 7 mulheres, os 12 apóstolos, incomodou um por um, até que o André disse: Senhor, tem um menino aqui, um enjoadinho aqui, com uma sacolinha, 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: chegou a semente do milagre, manda o povo sentar. Então é preciso quebrar paradigmas. Quando foi preciso fazer a ceia, foi perguntado: Senhor, onde queres que nós preparemos a ceia? Vocês vão na cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça. Isso era raríssimo. Até hoje na África os homens não carregam água. Entrem, sigam esse homem. É lá que eu vou celebrar a ceia com vocês. Sempre vai ser preciso quebrar algo. A mulher com fluxo de sangue, irmãos, ela podia ser apedrejada só por estar ali, porque ela era considerada impura, imunda. Diz que ela furou a multidão e segurou na barra da roupa de Jesus e disse: se eu apenas tocar nele, serei curada. E ela foi curada. Então a sunamita, que nós não sabemos o nome dela, ela se jogou nos pés do profeta e ali ela se derramou, ali toda a sua angústia, toda a sua dor estava naquele abraço. Ela abraçou os pés, sinal de humilhação, sinal de respeito, sinal de entrega. E o Geazi já ia tirar e ele disse: não, aqui tem 2 coisas, é grande a dor dela e Deus não me disse o que é. O profeta, o homem que tinha profetizado do filho. Deixe em paz. Ela está muito angustiada e o Senhor não me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Sabe, Deus conhece a tua angústia, Deus conhece a tua dor, mas Deus quer ouvir de você. Ele é Pai, Ele quer ter comunhão. Se a menor preocupação tua, as coisas acontecerem, você não vai mais procurar o Papai do céu. Vai ser tudo fácil demais. Deus escondeu a razão da angústia. Quantas vezes você já disse: mas eu acho que Deus não me ouve? Claro que Ele ouve. Claro que Ele ouve. Você já ouviu falar do silêncio de Deus? O silêncio de Deus é uma resposta. No dia que a minha mãe morreu, dia 10 de fevereiro de 55, eu tinha 5 anos de idade. Dizem a minha irmã mais velha que a minha mãe sabia que ia morrer. Ela disse para o meu pai: eu não vou ter essas crianças no hospital, Deus me falou que eu vou morrer, eu quero tê-los aqui em casa, junto dos meus filhos. E foi assim que aconteceu. E que ela mandou chamar cada um de nós e pôs a mão na cabeça e orou. E a minha irmã disse que ela falou assim: Senhor, eu não vou poder cuidar desse filho, cuida dele por mim, não deixa que ele se perca.
5 de fevereiro de 1955. 26 anos. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Agosto. 6 meses. E alguns dias depois disso, estava eu nesse projeto de vida já pronto, em que para mim a igreja era apenas algo em que eu ia lá. Para mim eu fazia um favor indo à igreja, a minha presença honrava a igreja. É só como o homem se sente, ele se acha, né? Alguém ia dizer, esse irmão já é nosso irmão desde quando ele não era nada, agora já é governador. E eu estava lá, ali fazendo um favor, né? De estar ali. E às 9 horas da manhã, da noite, Deus começou a falar comigo. A Bíblia diz que diante do trono de Deus tem um altar, porque está lá em Apocalipse 5:8 e 8:3, para ninguém dizer que não é bíblico. Diante tem um altar, e nesse altar, de tempo em tempo, vem um anjo e joga o incenso e diz que a fumaça que sobe são as orações de todos os santos. Oração não tem prazo de validade. Isso tem prazo de validade, isso tem, tudo tem. Oração não, está lá diante de Deus. A oração da dona Josefa Gomes da Silva, 26 anos depois, estava diante de Deus. E aquela hora o anjo mexeu no incenso e quando subiu, Deus disse: agora, resgata ele. Resgata ele. Ele está onde eu quero. Obrigado. Tem embaixo aí um pouco. Mas tem água aí. E eu fui resgatado, pastor Marcelo, dia 27 de agosto de 81, uma segunda-feira à noite, por causa da oração de uma mãe. Eu digo sempre a você, não se preocupe, Deus ouve. Deus ouve. O tempo passou, o Eliel cresceu, passei por cima ali no meu livro. Eu era uma pessoa para ter todas as razões do mundo para não pisar numa igreja nunca. Eu fui torturado 2 anos, quando criança, dentro de um orfanato evangélico. Torturado, eu conto as torturas para vocês. E conto também que eu já adulto, um dia fui pregar numa igreja um domingo de manhã, era culto de Santa Ceia, e quando eu acabei, eu desço do culto, vem aquele ancião lá de cabelo branco, disse assim: você é o Eliel? Eu disse assim: tu tens 2 irmãos, Elias e Eliseu? Sim, tenho. Olha, tu é resposta de oração. Eu oro a Deus há 30 anos para pedir perdão para você. Eu sou o Antônio, lembra que eu torturava vocês? Me perdoa. Então, tudo que você pode imaginar, eu não estou na igreja porque essa denominação, ou aquele pastor, eu estou aqui por causa de Jesus, porque Ele aqui deu a vida por mim. Glória a Deus. Deus ouve. Ela fez a coisa certa, não preocupou o marido, pôs a criança na cama do profeta e foi lá. Disse: olha só o diálogo dela com ele. Acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças. O Eliseu disse para o Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Eliseu achava que só o cajado dele ia curar. Não há fórmula mágica para Deus operar. Não existe o óleo santo ungido por 318 pastores lá no Monte Sinai. Não existe nada disso. Não tem água do Jordão que cura. Não existe isso.
Deus vai curar quando Ele quiser curar, onde quiser curar e usando quem Ele quiser. Deus cura ou não cura, Deus faz ou não faz. Então nós cantamos aí, até choramos, né? Como é que nós cantamos? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Mas quando Ele não faz, Deus não me ouviu nada. Onde está a tua fé? Mas o profeta, ele era o homem, ele era o cara. Ele era o cara que fez o machado flutuar. Ele é o cara que jogou um pouco de farinha na panela e o veneno desapareceu. Ele era o cara que 20 pães alimentaram 100 homens. Leva o meu cajado. O meu cajado vai resolver o problema. Não, senhor. A palavra que tu falaste foi: daqui a um ano tu vais ter filho, não foi? Então você é o pai da criança, você vai lá resolver. Eu não sei aqui, pastor Marcelo, mas está tendo aí agora um movimento de brincadeira de profecia. Olha, profetiza aí, presidente. O que é isso? Olha, abraça aí, profetiza. O que é isso? Isso profecia virou brincadeira agora? Virou espetáculo de culto? Deus ensinou uma lição para Eliseu. Não é o teu cajado que cura, sou eu. Aleluia! Geazi foi para lá. Quando Geazi chegou primeiro, a mãe do menino disse assim: juro pelo nome do Senhor, se tu ficar, eu não vou. Ela era uma mulher decidida. Seja decidida, seja firme, seja decidido. Se você quer, não desista. Creia. Deus é abençoador daqueles que o buscam. Então você não vai? Não, eu vou ficar aqui agarrado no teu pé aqui. Daqui também você não sai. Aí diz que quando o Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou e disse: o menino não voltou assim. Está tão gelado quanto antes. O Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele então fechou a porta e orou. Até profeta precisa orar. Porque era um caso especial. Deus estava ensinando algo novo para o Eliseu. E dizer para ele: olha, Eliseu, aqui não é o manto do Elias que vai fazer milagre. Aqui não é um pedacinho de madeira sobre a água que faz o ferro flutuar. Aqui não é, não. Aqui agora o assunto é entre eu e você. O que você quer, Eliseu? Senhor, eu falei uma palavra, tu deste essa criança, agora o menino morreu. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Não sei por que espirrou 7 vezes. Eu nunca pesquisei isso aí. O dia que eu encontrar um judeu ortodoxo, um rabino, eu vou perguntar isso para ele. Por que espirrou 7 vezes? Mas até profetas são provados. Nem o bordão, nem a oração, nem a... Então agora eu vou me jogar sobre ele, porque eu sou, né? Eu sou tão santo que a minha presença vai trazer vida. Traz nada. Quem traz vida é o Eterno. É ele que é o autor da vida. E foi de novo ali. E esteve lá, andou. Mas quando ele saiu de lá, aí o milagre aconteceu. Mas não ficou só por aí. Um quartinho, virou um filho, devolveu o filho, e ela era rica.
Já estou quase acabando. Não sei que hora vocês terminam o culto aqui, mas também não estou preocupado com isso aí, não. Ela era rica, mas com algo chamado força da natureza, uma seca. E Israel é um país 100% agrícola. De alta tecnologia hoje, porém 100% agrícola. As chuvas lá são poucas, começam em outubro e vão até fevereiro, março no máximo. O inverno lá é frio e chuvoso. E o que acontece é que Eliseu tinha prevenido, capítulo 8, a mãe do menino que ele havia citado: saia do país com a sua família e vá morar onde puser, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. 7 anos é muito tempo. Muito tempo, 7 anos. A mulher seguiu o conselho do nome de Deus e partiu com a sua família, passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos ela voltou para Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Quer dizer, porque naquele período alguém ocupou tudo que era dela. Porém, a beneficência escolheu você: não vos canseis de fazer o bem, porque ao tempo certo você vai colher o resultado. Ela ficou 7 anos longe, volta. Antes, quando Eliseu falou a primeira vez, disse: não, eu estou bem, eu não preciso de nada nem do rei, nem nada. Agora ela precisava do rei. E quem estava lá, eu creio que o Geazi já tinha sido curado da lepra, porque leproso não podia estar na casa do rei. Ele ficou leproso quando ele foi lá tomar prata do Naamã. E estava agora falando com o rei. Diz aqui o quê? O rei estava conversando com Geazi, servo do nome de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, porque ele foi parte da coisa, né? Ele levou o bordão. A própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de requerir sua casa, e Eliseu disse: olha, essa é a mulher, essa é a tal. E esse é o filho dela. Aqui Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido. E ela então contou tudo. Foi assim, assim, assim. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde o dia que ela saiu do país até hoje. Ela pode ter ficado pobre lá no exílio, mas o que ela fez estava diante de Deus. Não vos canseis de fazer o bem, irmãos aqui de Floridiano, não vos canseis. O bem que você já fez, continue a fazer. Se aproxime mais. Porque quando se trata de missão, você pode ter duas atitudes: dizer, olha, isso não é meu problema, ou então mergulhar de cabeça e fazer alguma coisa. Eu disse ao pastor Branco ontem, tem um mapa muito bonito lá na igreja dele: pastor, se for possível, quando o senhor ajeitar mais a igreja, o senhor não tire daqui esse mapa. Ontem eu fiquei vidrado naquele mapa, vendo o mundo ali. Não a janela 1040, não, mas o mundo inteiro, os bilhões de almas. Mais de metade da população da terra nunca ouviu falar de Jesus. E a maioria nunca vai conseguir ouvir falar, porque não entra nada de Jesus para mim. E eu disse: Deus, é tanta gente, é tanta coisa, Senhor, e o meu tempo já está acabando, meu Pai. Tanta gente que precisa ouvir ainda uma única vez, só uma vez, que Jesus é Senhor, que Ele salva, que Ele cura, que Ele perdoa pecado, que Ele pode fazer mudança na vida. Eu digo sempre: eu não tenho tempo de tirar férias. Eu, quando fui ao Nepal, a primeira vez, eu viajei 9 horas, 180 quilômetros, 9 horas. Chegamos a 2.000 metros de altura, uma estrada que só passava um carro de cada vez. O primeiro culto foi para 7 pessoas. O segundo para 12 pessoas. Aí no outro dia saímos, era 80 quilômetros, gastamos um dia e meio para fazer 80 quilômetros.
num lugar que não existe mais, porque logo depois que eu saí dali teve um terremoto que destruiu toda aquela cidade. Lugares que agora tem estrada, eles estão felizes que tem que ter essa. Ele disse, não, aqui a gente chegava aqui e tem um cabo de aço com uma cadeirinha, pastor. A pessoa deslizava 6 quilômetros naquela cadeirinha até o próximo lugar para poder chegar neles. Uma pessoa de cada vez. E a gente vai para lá, vamos lá para Moçambique, fomos agora, para o interior. A minha mulher foi mordida por um carrapato desse que transmite a febre maculosa. Ela adoeceu, mas já está boa, graças a Deus. Amém. Estou aqui. Porque nós podemos passar por todas as coisas que as pessoas passam. Mas nós vamos e a gente volta para a nossa vida, mas eles não saem de lá. Eles continuam sem ter uma casa, sem ter um mínimo conforto. Só tem uma roupa que vão usar até acabar. Mas a palavra que Deus me dá sempre é essa: não te cansa. Não te cansa. Não te cansa. Continua. Faz. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Faça. Não se cansa. Quando vocês acharam que já fizeram tudo, como eu achava em fevereiro de 95, já tinha desistido da missão, já estava com o escritório montado no Brasil, pronto, última viagem para despedir. Um domingo assim como esse, preguei numa igreja. Eu não fui para o culto, eu parei ali porque era uma oficina, meu carro estava com problema nos limpadores, e era uma igrejinha, fui lá, entrei, participei do culto, era uma pessoa de fora, preguei, fiz o convite, veio toda a igreja à frente, eu disse, não, eu não quero orar por enfermo agora, é só quem quer converter. Eu vou orar por enfermo depois. Quando eu disse que era só para converter, os que estavam atrás ainda, pastor, no púlpito, vieram lá para frente. Quando eu comecei a orar, Deus disse para mim assim: tu não disseste lá que já tinha acabado o teu tempo? Agora que está começando. Não vos cansei de fazer o bem. Vamos estar de pé, irmãos.